cristãos na casa de César. Essa aqui é a frase que é famosa, né? Que o Paulo vai dizer, né? Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente quem? Principalmente os que são da casa de César. Paulo estava com os santos pregando aos cozinheiros, faxineiras, garçons judeus ou aos soldados romanos? Paulo estava, nessa frase aí do Filipenses, que Paulo diz que os santos estavam lá saudando na casa de César. Então, tem um pessoal que diz que esse pessoal aí eram judeus. Vocês acham que esses santos que estavam pregando, saudando ali, eles estavam ali com as faxineiras, cozinheiro, garçom, judeus ou soldados romanos? João Crisóstomo vai dizer lá em Homilia aos Filipenses, ele vai usar essa passagem aqui, ó. Essa passagem que eu li para vocês aqui, ele vai falar sobre ela, ele vai dizer assim, ó, os filipenses são de uma cidade da Macedônia, cidade que é colônia, como diz Lucas. Aqui, aquela vendedora de púrpura foi convertida em uma mulher de piedade e de diligência incomuns. Aqui, o chefe da sinagoga acreditou. Aqui, Paulo foi açoitado com Silas. Aqui, os magistrados pediram que eles partissem e ficaram com medo deles. E a pregação teve um começo ilustre. Pois a você, ele diz, foi concedido por Deus não apenas acreditar nele, mas também sofrer em seu nome. Mas quando ele escreveu para eles, aconteceu que ele estava preso. Portanto, ele diz, de modo que meus laços se manifestaram em Cristo, em todo o pretório, chamando o palácio de Nero de pretório. Sacaram só? Ele estava com os pretorianos e não com os cozinheiros, com os garçonetes judeus, tá? Clemente de Alexandria aqui, ele não vai estar se referindo aqui a Paulo. Porém, é importante isso aqui, porque quem estava em Roma, de acordo com os textos? Paulo e Pedro. Ele vai estar falando de Pedro aqui, ó. Clemente de Alexandria, tá? Século II, ó. Marcos, preste atenção no que ele diz aqui, ó. Marcos, meu filho, te saúda. Marcos, o seguidor de Pedro, enquanto Pedro pregava publicamente o evangelho em Roma, diante de alguns, o quê? Equestres de César. Sim, foi isso que você ouviu. Equestre de César. Por que Pedro estava pregando para os equestres de César e nem para os judeus? Ó, e dava muitos testemunhos de Cristo para que assim pudessem memorizar o que foi falado e o que foi falado por Pedro, escreveu inteiramente o que é chamado de Evangelho segundo Marcos. Olha que interessante. Então você tem Paulo dizendo que os cristãos, os santos, estavam no palácio, no pretório de Nero. A gente sabe que não é Nero, né? E a gente tem o nosso outro amigo ali dizendo que Pedro, ao invés dele estar pregando para cidadãos comuns, veja que ele poderia ter falado, ó, Pedro está em Roma pregando para os romanos, para o padeiro, para o garçom, para o açougueiro, para o pipoqueiro. Não, ele está pregando para quem? Para os equestres de César. Quem eram os equestres? Os equestres eram os publicanos, justamente aqueles cobradores de impostos que os judeus odiavam. Aí eu pergunto, por que Pedro, o que Pedro está fazendo ali pregando para os publicanos romanos em vez de pregar para o povo? Sacaram como isso aqui parece algo sem sentido? Quando você diz que os cristãos são judeus, aí você encontra Pedro, ao invés de estar pregando aqui para os judeus de Roma ou para o cidadão comum, ele está pregando para os equestres de César. Clemente de Alexandria, comentários sobre a primeira epístola de Pedro. Olha só que interessante, né? E aqui nós temos dois cristãos, ó.
Esses aqui são os cristãos de verdade, ó. Eles estão usando aqui o equipamento, a armadura de Paulo, ó. Quando Paulo fala lá para usar as armaduras, ó, os cristãos são esses aqui, ó. Não são judeus, ó. Esses são os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos são romanos e não judeus, tá? Reunião de judeus no domingo ou seria uma reunião de cristãos romanos em Roma? A Didaquê vai trazer o seguinte, ó. Reunimos no dia do Senhor, dia do sol, dia do Deus Sol, ó, para a fração do pão e agradecer e celebrar a Eucaristia, depois de haveres confessado vossos pecados, para que vosso sacrifício seja puro. Então veja que interessante, porque a gente não vai ter essa instrução aqui nos evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos vai ter ali na sexta-feira, né, o Jesus fazendo a ceia, e no domingo, depois que Jesus acorda, ele vai fazer um lanche com os discípulos. Só que ele não fala, ó, vocês têm que se reunir todo domingo. Não existe isso. Quem é que vai dar essa dica? A gente vai encontrar essa dica, por exemplo, a gente vai encontrar isso em Clemente e vai encontrar em Paulo. De onde Clemente e Paulo vão tirar isso aqui? O Justino, se não me engano, vai usar isso. Tertuliano também vai falar isso, né, que os cristãos se reúnem no domingo. Isso é tirado de Didaquê. Didaquê depois de 80. Então, Didaquê foi criado para isso. Foi para dar um horizonte para os cristãos. Eles não tinham uma base, porque você pega os evangelhos sinóticos, só fala o quê? De guerra, a destruição, perseguição dos judeus. Não tem uma base para criar uma religião, tá? Então, esse é um ponto que eu vou trazer para vocês, que eu vou explicar futuramente, quando alguém diz assim, por que Paulo e Clemente, eles não citam os evangelhos sinóticos? Já falei, não é que eles não citam evangelhos sinóticos. Já mostrei que eles citaram Lucas, Marcos, eles vão citar. O problema é por que esses autores não citam tanto. Por quê? Porque se você pega Marcos, Mateus e Lucas, ele está dizendo, ó, aquele que não odiar pai e mãe não pode me seguir. Vocês vão ser perseguidos, vão ser mortos, vão ser destruídos, seu tempo vai ser... É só isso. Quando você vai para Paulo, você não tem isso. A não ser aquela passagem de 1 Tessalonicenses, que é bem curtinha, é só uma fraçãozinha. Em João, não tem isso também. Não existe perseguição. Não existe perseguição lá contra esses judeus. Os judeus que, na verdade, perseguem ali. Paulo vai ter o quê? Os judeus perseguindo os cristãos. Ou seja, tudo é o contrário dos evangelhos sinóticos. Então, um dos motivos que eu posso já abordar para vocês é que você não cria uma religião usando Marcos, Mateus e Lucas. Você cria uma religião usando as cartas de Paulo e João. E o Didaquê. A Didaquê você cria uma religião. Que você tem instruções ali para você amar seu próximo, fazer o banquete, tudo, né? É uma liturgia, como que funciona toda uma cerimônia. Então, para se criar uma religião, só com cartas de Paulo, João e Didaquê. Se existisse só o Evangelho de Marcos, você não criava religião. Se você tivesse Marcos, Mateus e Lucas, você não criava religião. A religião só foi possível ser criada por causa de Paulo. Então, quando dizem que Paulo criou o cristianismo, isso é 50% verdade. Porque foi graças à carta de Paulo e de Didaquê e João que o cristianismo se tornou religião. Fora isso, então, um dos motivos de Paulo e Clemente não citarem tanto é por isso, porque os evangelhos sinóticos, você não tira nada ali, não tira nada de bom dali, tá? É só guerra, destruição, ódio, odeio pai e mãe, tudo ali não faz sentido. Um Jesus ali é fogo no olho, tá? Já o Jesus ali de João, o Jesus de Paulo, é um Jesus muito legalzinho, tá? Então, ali, esse Jesus, você consegue criar religião, tá? Então, de daqui aqui é
a base do cristianismo. A base do cristianismo é o quê? Didaquê, Paulo, Clemente e João. Essas são a base, tá, do cristianismo. A base mesmo da criação de Jesus é Marcos. Marcos é o começo de tudo. Você tem Marcos, Mateus, Lucas, depois você tem João, Didaquê, Clemente, Paulo, tudo bem. Marcos é a base, é o início. Porém, o cristianismo ele só vai ser construído com as cartas de Paulo e João. Ou seja, o cristianismo ele vai surgir depois de 90. Antes era impossível. Tá? Não tinha como se criar uma religião com o evangelho de Marcos, por exemplo. Justino Mártir, aqui a primeira apologia, vai dizer, ó, a gente está falando aqui sobre reunião, né, que os cristãos se reuniam no domingo, no dia do Deus Sol. Agora, os judeus se reuniam quando? No sábado, dia de Saturno, né? Então, o Justino vai dizer, ó, reunimos-nos todos no dia do Sol, não porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas em matéria, criou o mundo, mas também porque nesse mesmo dia Jesus, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Então, Jesus vai morrer e vai renascer quando? No sol. Olha que estranho, né? Por que Jesus ele não ressuscita no sábado? Porque sábado é o dia de Saturno, ou seja, o dia dos judeus. Jesus ele vai ressuscitar no domingo, dia do sol, o dia do Deus dos cristãos. Tá? Ele vai dizer aqui, ó, crucificaram na véspera do dia de Saturno. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele foi crucificado na véspera do dia de Saturno. Qual que é o dia de Saturno? Sábado. É o dia dos judeus, tá? E no dia seguinte a esse, ou seja, no dia do sol, aparecendo os seus apóstolos discípulos, ensinou-lhes tudo que também nós propusemos, com digno de consideração. Aqui ele vai dizer o seguinte agora: no chamado dia do sol, reúnem-se em um mesmo lugar todos que moram nas cidades ou no campus. Leem-se, olha aqui, ó, leem-se as memórias dos apóstolos. O que é as memórias dos apóstolos? Já falei isso aqui. Leem-se memórias, olha, ele não está lembrando, ó. Leem-se memórias. Memórias dos apóstolos são os evangelhos. Então, aqui, ele já no início do século II, ele já tem os evangelhos na mão. Porém, ele não vai citar o nome deles, porque não existe nome. Mas Justino já tem os evangelhos na mão. Ó. E ele vai falar os escritos dos profetas. Escritos profetas são o Antigo Testamento. Perfeito? Então, cristãos se reúnem no dia do sol. Judeus se reúnem no dia de Saturno. Tá? Tertuliano também vai dizer isso. Ó. Outros, com maior demonstração de razão, nos tomam por adoradores do sol. Se os cristãos eram judeus, por que eles estão dizendo aqui, Tertuliano está dizendo que as pessoas acham que eles são adoradores de sol? Não seriam de Saturno? Não. Estes nos remetem à religião da Pérsia. Por que os cristãos são considerados aqui da religião persa e não judaica? Embora estejamos longe de adorar um sol pintado como aqueles que carregam sua imagem por parte de seus escudos. Ou seja, falando aqui dos romanos, né? Essa suspeita surgiu a partir daí, porque se observou que os cristãos rezavam com o rosto voltado para o leste, ou seja, o lado do sol nascente, né? Mas se nós, aí veio novamente, nós cristãos, como eles, celebramos o domingo como festa do dia de júbilo. Ou seja, está dizendo que nós cristãos celebramos o domingo igual aos persas ou igual aos romanos. É por uma razão muito distante daquela de adorar o sol, pois celebramos o dia após o sábado, em contraste com aqueles que chamam esse dia de sábado e dedicam ao descanso e alimentação, desviando-se dos antigos costumes judaicos, dos quais eles quem? Os judeus, agora são muito que ignorantes. Olha só, vocês entenderam aqui, ó? Tertuliano está dizendo que ele se reúne no domingo, dia do sol, e que as pessoas acham que eles são persas, porque os persas adoravam o sol.
E eles rezavam para o Oriente, ou seja, para onde está nascendo o sol. E aí ele vai dizer, ó, só que nós adoramos o sol, mas não igual ao sol de vocês, que é pintado, que é qualquer coisa. O nosso sol é Jesus. É o que ele está dizendo. O nosso sol é Jesus. E nós somos diferentes também daqueles que adoram ali o dia do sábado, que descansam no dia do sábado e eles são muito ignorantes. Ou seja, os judeus são ignorantes, os cristãos não. Os judeus adoram o sábado, se reúnem no dia do sábado. Os cristãos se reúnem no dia do domingo. Então, conclusão, cristãos não são judeus. Tá? E não adianta você dizer, não, mas Franz, isso aí, ele está falando ali no terceiro século. Sim, mas acabei de mostrar para vocês. Didaquê é do primeiro século. A Didaquê está dizendo para se reunir no domingo. Então, não adianta dizer que isso é do século III, que aqui já é uma separação, aqui é romanos e os judeus estão separados. Não. Judeus e cristãos já estão separados no primeiro século. Quando Paulo diz que as leis mosaicas já não servem mais, a circuncisão não serve mais, e eles começam a se reunir no domingo, isso quer dizer que ali já não tem mais essa ideia de judeu e cristão, não. Cristãos são romanos ali. É impossível judeus se unirem no domingo. É impossível. Volto a dizer, o único lugar que você vai encontrar judeus se reunindo no domingo, no Novo Testamento. Fora do Novo Testamento, na vida real dos judeus, eles se reuniam no sábado. Os cristãos que não eram judeus se reuniam no domingo, tá? Então não adianta vir dizer que isso aqui é porque é no século III, século II, e aqui os cristãos já separaram dos judeus ali. Não, esquece isso. Didaquê e Paulo provam, tá, que já existia uma separação. Os cristãos ali do primeiro século já não eram judeus, tá? Olha só aqui o Ezequiel aqui, ó, falando, olha só, isso aqui é um judeu de verdade, ó. O que significava o domingo, dia do sol, para os judeus? Judeus de verdade, não os cristãos aqui que são romanos, ó. E disse-me, ainda tornarás a ver maiores abominações. Isso aqui é Deus, Javé, falando com Ezequiel. E ainda tornarás a ver maiores abominações que esses fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está ao lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Ou seja, orando para um Deus Sol. E disse-me, vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores que estas? Ué, os cristãos fazem isso, para eles não é abominação. Javé está dizendo que é abominação. Ó. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, de cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. Ou seja, os cristãos oravam para o oriente. Javé está criticando aqui 25 homens que estavam no templo com os rostos para o oriente, exatamente como cristão. Ó. Ele vai dizer assim, ó, e eles estão virados para o oriente e adoravam quem? O sol. Os cristãos estavam voltados para o rosto para o oriente e adoravam quem? Jesus. Ou seja, Jesus era o Deus Sol para os cristãos. E aqui, quem está criticando aqui é Javé. Ou seja, Javé é contra a adoração, tá? É contra os cristãos. Então, os judeus não podem ser cristãos, tá? Ó. Então me disse, vês isso, filho do homem, há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Então vejam, judeus se reuniam no sábado, dia de Saturno, e eles não oravam para o rosto para o Oriente. Cristãos
Os persas e os romanos, eles oravam olhando para o Oriente, porque eles oravam para o sol. Então, os cristãos, eles não eram judeus, porque os judeus não adoravam o sol. Tá? Então, novamente, cristãos são romanos, judeus são judeus. Cristãos são romanos, judeus são judeus. Tá? Ou cristãos são cristãos e judeus são judeus. Judeus e cristãos, água e óleo.